Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre Ferreira, professor e consultor de ergonomia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto de um texto, de um artigo que eu escrevi e publiquei lá no LinkedIn sobre a possível terceirização da NR4, dos profissionais que compõem o SESMIT, que compõem a NR4 hoje. Então, o texto ele gerou uma certa polêmica, parte porque as pessoas esperavam uma opinião, um posicionamento de meu em relação a esse assunto, se eu sou a favor, se eu sou contra, parte porque não entenderam muito bem o texto, a construção do texto, e o ponto é que o objetivo, o propósito desse artigo não era dar a minha opinião, porque o que vai mudar a minha opinião, se eu sou a favor ou contra a terceirização da NR4? Mas era fomentar, era ser uma centelha, uma faísca de início desse assunto, assim, da importância de falar sobre esse assunto, né? Então, o que que acontece? Eu escrevo lá no texto, eu vou deixar o link aqui nos comentários, se você quiser ler o texto na íntegra, mas basicamente eu falo que há 20 anos, os serviços de saúde e segurança ocupacional, eles não costumavam contratar consultorias. Então eu lembro que na época que eu fazia estágio, eu fazia desde acompanhamento de perícia, análise de BUTG, quando o equipamento não era nem digital, era tudo na mão, até controle de EPI e integração. Então, assim, só empresas muito grandes que costumavam contratar um ou outro serviço pontual. Por quê? Porque o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o profissional de saúde e segurança, ele era meio que quase que um profissional itinerante dentro da empresa, assim. Então, ele tinha que ficar andando nos setores, fiscalizando todo mundo, quem estava usando EPI ou não. Ele, tipo, ganhava por quilômetro rodado. E aí, com a informatização, o surgimento das normas, não existia gestão, né, como existe hoje. Com a estruturação desses programas dentro das empresas, esse profissional passou a ser cada vez mais exigido como um gestor. Então, assim, eu dou aula para engenharia, para pós em engenharia de segurança do trabalho desde 2007. Eu já vi muito engenheiro de segurança do trabalho que não sabe nem o que é PPRA ou PCMSO, que sai da faculdade, sai da pós-graduação, ele não foi técnico de segurança, ele tem aquela formação de 1 ano e meio lá da pós, e assumir cargos de gerência com equipe grande, porque ele falava inglês. Porque se exige dele um cargo de gestão, e ele tinha um perfil de gestor, e não não técnico, propriamente dito, porque ele vai contratar profissionais. Então, assim, é esse o ponto, as coisas foram mudando. Outra coisa que eu falei no texto que talvez não tenha ficado muito claro para algumas pessoas, é a questão da mudança de era sem precedente que a gente está vivendo. Então, assim, surgem novos modelos de negócio, Airbnb, Uber, que substitui a forma como a gente consumia serviço e que o trabalho é orgânico, ele é dinâmico e ele foi sofrendo mudanças que as demandas também mudaram. Nunca se falou tanto em riscos psicossociais cognitivos, sabe? Abandonando um pouco a questão da ergonomia biomecânica. Nunca se falou tanto em organização do trabalho. Nunca se falou tanto em ergonomia de Lean, ergonomia de processo. Então, assim, indústria 4.0, que foi o tema do último congresso da Bergo. E essa dinâmica exige dos profissionais uma especialização nunca antes exigida. Então, eu penso assim, hoje as empresas, pelo menos a experiência que a gente tem atendendo grandes empresas, as empresas cada vez mais precisam de profissionais que resolvam. Você garante? Tá, eu estou te contratando, você garante? Então, assim, eu tenho clientes de contrato de 10 anos, que está há 10 anos comigo, contratando serviço de fisioterapia do trabalho e ergonomia, e até onde eu sei, fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, o ergonomista não é nem regularizado no Brasil, não está nem no CBO, e o fisioterapeuta do trabalho também não faz parte da NR4. Por que que o cara mantém um contrato de 10 anos? Porque você tem que resolver, você tem que mostrar, entregar resultado. Então, assim, o fato de um profissional ser obrigatória a presença de um profissional dentro de uma norma,
não garante a qualidade do profissional, tá? Não garante que a empresa vai contratar esse profissional. Há muitas empresas que eu conheço contrata top goela down sem querer, porque a legislação manda, contrata um técnico de segurança, um engenheiro de segurança e simplesmente passa tudo pro cara. O cara toma conta de portaria, toma conta de refeitório, toma conta de limpeza, porque às vezes nem se dedica ao que ele deveria se dedicar, porque para justificar o salário que ele custa para a empresa acha que é caro, não queria contratar o profissional, deixa de cumprir os programas que deveria cumprir de saúde e segurança e mantém o cara lá pro forma para cumprir legislação. Então, assim, eu não acredito nesse modelo e aí não é nem entrando no mérito se a terceirização resolve ou não resolve, mas o ponto aqui que eu queria trazer, e até como insight, é que nós, como profissionais de saúde e segurança, devemos nos especializar cada vez mais, devemos focar num problema que a gente resolve, que a empresa às vezes nem sabe que tem, para aí sim subir a régua, valorizar tanto a parte de remuneração, de ganho, quanto de valor em relação à empresa querer ou não contratar um profissional desse dentro do seu escopo ali, dentro da sua equipe de trabalho. E aí, assim, não estou falando nem do óbvio ali da NR4, né? Eu estou falando de profissionais que não fazem parte da NR4 hoje, como eu já falei aqui, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, tem um passo antes do ergonomista entrar na NR4 ou entrar dentro de uma empresa como obrigatório, que é virar uma profissão. Outros, nutricionista, psicólogo, dentista, a famosa equipe multi-interdisciplinar, isso daí não precisa estar dentro da NR4. As empresas teriam que ter esses profissionais pelas demandas que ela tem. E aí, o que, que a lei poderia garantir? O que, que o governo poderia garantir dentro de uma norma? A obrigatoriedade, a fiscalização de se cumprir os programas de saúde e segurança ocupacional. Então, você não tem lá o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, deveria ter um Programa de Prevenção de Riscos Ergonômicos, o PPRE. Não o maldito laudo ergonômico que vai para uma gaveta, que é obrigatório ter e vai para uma gaveta que ninguém segue, que não tem continuidade. Então, garanta os programas, programa de proteção respiratória, programa de proteção auditiva, a garantia desses programas faz com que a empresa tenha que ter o profissional e aí ela vai decidir o que, que é mais competitivo, o que, que é mais, o que, que oferece mais resultado, se é terceiro ou se é CLT. Mas assim, o ponto é que é uma tendência. Então não sou eu que estou falando isso da minha cabeça. Eu vejo essa tendência cada vez mais presente, no futuro cada vez mais presente, de terceirização, sim, dos serviços de saúde e segurança ocupacional desses profissionais com todas essas mudanças que estão acontecendo aí no governo, da reforma trabalhista, que também foi foco lá do Congresso Brasileiro de Ergonomia, da Bergo, em Curitiba, esse mês agora que passou. Então, assim, essas mudanças nos indicam que o caminho está caminhando para a terceirização, tá? E aí, se isso é bom ou ruim, abre debate aí para as outras discussões. Vai precarizar, vai banalizar, vai baixar a parte de salário, de remuneração, de ganhos, é uma outra discussão. A discussão aqui, o ponto nós estamos vivendo uma mudança de era sem precedentes no trabalho, tá? Segundo, existe uma tendência de terceirização dos serviços por busca de especialistas, cada vez mais especialistas, que resolvam problemas que as empresas têm ou que as empresas nem sabem que têm, e que a gente precisa se mexer, a gente precisa se especializar cada vez mais, precisa educar o cliente cada vez mais para que valorize e suba a régua do nosso mercado, do nosso trabalho. Essa é a minha opinião, então vou deixar aqui os links para vocês conferirem. Então, assim, lembrando que esses vídeos que eu gravo aqui é muito importante isso, porque existe todo um custo para manter esses vídeos no ar, que são patrocinados pelo meu programa de mentoria, que é um programa de mentoria anual, que fala sobre ergonomia, fala sobre gestão, fala sobre empreendedorismo, tecnologia, que é o Mastermind Close Friends.
você consome esse conteúdo exclusivo dentro do próprio Instagram. Então, vou deixar o link para você conhecer aqui. Patrocinado também pela Ergotri de Gestão de Ergonomia, consultoria em gestão de ergonomia. Então, vou deixar o link para vocês acompanhar a Ergotrid. E pela Ergotrid School, cursos online, para você também conhecer os nossos cursos lá. Legal? Um grande abraço e até o próximo. Valeu!